Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Nesta videoaula nós veremos como calcular a raiz quadrada não exata e de forma aproximada. É um macete que irei apresentar aqui no canal e permite calcular de maneira rápida raiz quadrada de 15, de 101 ou de 630. Apresentaremos o método e sua justificativa agora. Vamos então para o conteúdo desta videoaula. Bom, vou explicar aqui o primeiro exemplo. Vamos começar com exemplos, ilustrando o método, e depois eu apresento a justificativa matemática no qual baseia este macete, tá? Bom, vamos lá. Raiz quadrada de 15. O primeiro passo é procurar o quadrado perfeito mais próximo de 15. No caso aqui é 16. Então, somamos 15 com 16 e dividimos por 2 vezes raiz quadrada de 16. 15 mais 16 é 31, tá? E raiz quadrada de 16 é 4. Então, 2 vezes 4 é 8. 31 por 8 é igual a 3,875. Observe aqui ao lado que a raiz quadrada exata de 15, utilizando uma calculadora, é 3,87298. Então, nós observamos aqui que há uma precisão de 2 casas decimais. Claro que quanto mais próximo o seu número, tá, que não possui raiz quadrada exata, estiver de um quadrado perfeito, maior é a precisão. Tá? Bom, vou explicar então, vamos lá, explicar a raiz quadrada de 101. Depois eu faço também a raiz quadrada de 630. Vamos lá, como funciona o método? Ó, o quadrado mais próximo de 101 é 100. Então, escrevemos o 101, ó, repetimos o 101 mais 100. E depois, dividimos por 2 vezes raiz quadrada de 100. Tá? Aí, fazendo as contas aqui, 101 mais 100 é 201, sobre raiz quadrada de 100 é 10, então vai ficar sobre 20. E fazendo a conta aqui, dividindo 201 por 20, vamos ter 10,5. Então, este é o valor aproximado da raiz quadrada de 101. E por curiosidade, né, vamos ver qual que é o valor exato para nós compararmos aqui da raiz quadrada de 101. Então, eu usei uma calculadora aqui e nós obtemos aqui 10,04. 9875. Novamente aqui 10,05 para 10,0498, temos uma grande precisão, tá, neste cálculo aproximado aqui. Vamos então calcular a raiz quadrada de 630 por esse método aí. Bom, ela vai ser, então, aproximadamente igual. Qual é o quadrado perfeito mais próximo de 630? É 625, cuja raiz quadrada é 25. Então, escrevemos 630 mais 625 sobre 2, raiz quadrada de 625. Somando aqui, nós vamos ter 1.255, tá? Dividido por 2 vezes 25. Ou seja, 1.255
sobre 50. Vamos apagar aqui então, tá? E vou aproveitar também, neste exemplo, para ensinar um macete de como dividir o número por 50. Vamos usar a matemática védica, tá? Então eu faço assim, ó. Não vou dividir por 50, nada disso. Vamos multiplicar por 2. Pego 1255 e multiplico por 2. Vamos lá, 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 5, 10 com 11, vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. 2 vezes 1, 2. Então, multiplicando 1255 por 2, estou usando a matemática védica, para obter 1255 por 50. Multiplico por 2 e desloco a vírgula 2 casas para a direita, 25,1. Então, a raiz quadrada aproximada de 630 é 25,1, tá? O valor exato da raiz quadrada de 630, tá? Com várias casas decimais, é 25,9980079. Reticências aqui. Então, está aí esse macete muito interessante para calcular raiz quadrada não exata de forma aproximada. Vejamos agora a explicação deste método para calcular raiz quadrada não exata, tá? De números em que não é quadrados perfeitos. Bom, a justificativa do método é mais uma aplicação de derivadas, tá? E eu também não sentiria bem apresentar essa videoaula, apresentar esse macete para vocês e não apresentar a justificativa do método, porque o lema do canal Fatos Matemáticos é tratar os assuntos com a matemática grega, em que você explica, né, os assuntos, apresenta os assuntos e depois apresenta a explicação do método, tá? Então, a justificativa é a seguinte: seja f de x igual a raiz quadrada de x e o seu gráfico abaixo. Então, está aqui o gráfico, temos o ponto P, no qual queremos calcular a raiz quadrada de forma aproximada, tá? E eu denotei por M o quadrado perfeito mais próximo de P. Ele poderia estar à esquerda também, isso é irrelevante. Desenhei aqui também a reta tangente que passa por M, tá? E nós provaremos que a raiz quadrada de P é aproximadamente igual a M mais P sobre 2 raiz quadrada de M. É o que nós fizemos agora há pouco. Por exemplo, se meu P for 15, eu terei M, que é 16, mais 15, 31, sobre 2 raiz quadrada de 16, que dá 31,8 e que é igual a 3,875, tá? É o que nós vimos agora há pouco. Bom, vamos então para o nosso método aqui. Vamos usar então nessa justificativa o conceito de derivada, tá? E de aproximação linear local. Mas vamos então trabalhar com a reta tangente aqui que foi desenhada. Vamos encontrar a equação desta reta tangente. Para isso, tá? Então, note que f' de x, eu deixo para vocês verificar, tá? A derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz quadrada de 2x. Então, tá aqui, tá? O expoente aqui é x elevado a meio, né? Então, usa a regra de derivação, é uma derivada simples. Então, vai ser 1 sobre 2 raiz quadrada de 2x. E no ponto M,
Isso implica, então, que o f' de n vai ser 1 sobre 2 raiz quadrada de n, tá? E esse número aqui vai ser exato, porque meu n é um quadrado perfeito. Bom, no cálculo também, a equação da reta tangente é a seguinte, tá? Mas, quem que é a equação dessa reta R aqui? Ó? Vamos chamar ela de R. Ela vai ser y menos, como ela passa no ponto N, então é o y menos o f de n, igual a f' de m, que multiplica x menos e. Então, essa é a equação da reta tangente, tá? Eu estou usando a fórmula da geometria analítica, onde o m aqui foi trocado por f' de n. E aqui vai ficar x menos n. Vamos apagar aqui em cima, tá? E continuar nossas contas aqui. Vamos substituir aqui então, que implica, né? Que substituindo aqui o f de n, a minha função é raiz quadrada de x, ó, n, f de n é raiz de n, raiz quadrada de n. Então, nós temos assim, y menos raiz quadrada de n é igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de n, tá? Que multiplica x menos n. Bom, então isso implica que eu posso passar essa raiz quadrada de n para o outro lado, tá? Então, meu y ele é igual a raiz quadrada de n, que é n, né? Mais x menos n sobre 2 raiz quadrada de n. Bom, podemos também, eu quero chegar nessa expressão aqui embaixo, aqui, tá? Podemos também separar essa fração aqui. Então, implica que a equação da reta tangente y é raiz quadrada de n, mais x sobre 2 raiz quadrada de n, e menos, ó, m sobre 2 raiz de n. Então, m sobre 2 raiz quadrada de n. Bom, mas o m dividido pela sua raiz quadrada é a própria raiz quadrada. Por quê? O expoente aqui é 1 e aqui embaixo o expoente do n é meio. E n, 1 menos meio é meio. Então fica raiz quadrada de n sobre 2. Com essa raiz quadrada, dá para simplificar. Então vai ficar assim, raiz quadrada de n sobre 2 mais x sobre 2 raiz quadrada de n. Tá? Eu fiz um pouco rápido aqui, ó. Esse primeiro termo eu subtraí desse terceiro termo, que é raiz quadrada de n sobre 2. E um número menos a sua metade é a sua metade, raiz de n sobre 2. Bom, vamos continuar então. Essa é a nossa equação da reta tangente. Agora, gente, olha, o que nós queremos calcular aqui, deixa eu explicar aqui para vocês, ó, essa raiz quadrada aqui de P, tá? Por exemplo, a raiz quadrada de 15 ou raiz quadrada de 31, tá? Aí, o que eu irei fazer? É difícil calcular essa raiz quadrada, porque ela é não exata, mas olha o truque que eu irei fazer. Como o meu m é quadrado perfeito está próximo de P, ao invés de eu calcular a raiz quadrada de P, eu vou calcular o ponto sobre a reta tangente, tá? Cujo x vale P. Tá vendo? Então, é aí que vem a aproximação. Esse ponto aqui, não vou usar ele, tá? É difícil calcular, então nós vamos calcular o valor da raiz quadrada de P em cima da reta tangente. Essa é a nossa aproximação. Então, como que irei fazer isso? Eu irei substituir no lugar do y a raiz quadrada de P. Então, vamos substituir ali. Então, assim,
raiz quadrada de P. Só que agora não é mais igualdade, é uma aproximação, tá? Raiz quadrada de M sobre 2 mais... Agora, quando o meu y é raiz quadrada de P, que eu estou aproximando aqui, ó, o meu x vale P. Então, põe aqui P sobre 2 raiz de M, tá? Podemos tirar aqui o mínimo múltiplo comum, então vai ficar 2 raiz de M. Ó, já está no formato que a gente quer provar, tá? Passa, ó, 2 raiz de M dividido por 2 é raiz de M. E raiz de M vezes N é M. Mais 2 raiz de N dividido por 2 raiz de N é 1 vezes P é P. Ou seja, implica então que raiz de P é N mais P sobre 2 raiz de N. Aqui, ó, podemos até fazer um pouco mais calma aqui. Vamos fazer assim, 2 raiz de N dividido por 2 é raiz de N. Então, vai ficar raiz quadrada de N vezes raiz quadrada de N mais P. Pronto, assim ficou melhor. E raiz de N vezes raiz de N é N, tá? Então, raiz quadrada de P é N mais P, ou P mais N, tá? É o que estava usando lá nos exemplos iniciais, sobre 2 raiz de N. Está aí, então, no canal Fatos Matemáticos, mais uma dica para vocês, tá? Calcular a raiz quadrada não exata, de forma aproximada. Convido a todos a inscrever no canal, acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades e deixar o seu comentário, o seu like com relação a esta videoaula.